Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, e todos aqueles que se encontram em outras nações, ministros e suas congregações, crentes em Cristo, nosso Salvador, e o missionário Miguel Bermudes Marim, recebam minhas saudações. Para esta ocasião, vamos ler a Escritura de 1 de Reis, capítulo 19, versículos 4 em diante. Falando do profeta Elias, depois que teve a batalha no Monte Carmelo, a disputa no Monte Carmelo, contra 450 sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Baal e 400 de Acera, foi fugindo rumo ao Monte Horebe, ou Monte Sinai. E diz assim a passagem bíblica: capítulo 19 de 1 de Reis, versículo 1 em diante, para ter o quadro claro. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares
e matar os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então, um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate. A Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para o tema de hoje da Escola Bíblica, temos o estudo bíblico intitulado Elias no Monte de Deus. Toda pessoa desejou estar no monte de Deus, onde Deus deu a Moisés as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E é possível estar no monte de Deus neste tempo final, o qual vamos ver e entender no estudo bíblico de hoje, domingo, da escola dominical, intitulado Elias no Monte de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Antes de ir ao monte de Deus, Elias teve uma disputa, uma batalha com os profetas de Baal e os profetas de Acera, os quais, por conduta do rei Acabe, que disse que fossem convocados sobre o Monte Carmelo para oferecer o sacrifício, os profetas de Baal e de Acera oferecerem seus sacrifícios a Baal e Acera e
Elias oferecer o sacrifício ao Deus de Israel. E quem respondesse por fogo, este seria Deus. E agora são convocados pelo rei os sacerdotes de Baal, 450, e os 400 de Acera, para se enfrentar com Elias nesta batalha. Elias pede que eles sejam os primeiros, que ofereçam o sacrifício que eles têm para Baal, porque eles são mais. 450 profetas de Baal e 400 de Acera são mais que Elias, que era só um. Portanto, ele dá a oportunidade para eles que apresentem seus sacrifícios e que quem responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Esse é Deus. E a esse então, era ele o serviria. Mas se Baal não responde por fogo, e o Deus de Israel sim, então sirvai a Jeová, ao Deus de Israel, ao Eterno. Foram oferecidos os sacrifícios, o sacrifício a Baal, pelos profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, e não respondia. E passava o tempo, as horas, e eles se cortavam e sangravam, oferecendo o sacrifício, e desesperados, porque não descia o fogo. E Elias, o mais tranquilo, ria e dizia: clamem mais forte, porque talvez deu uma saída. Clamem mais forte, talvez está dormindo. Mas quando chegou a hora em que o sacrifício no templo era oferecido, Elias, lá, o sacrifício da tarde, digamos, de 3 da tarde, aí em diante das 3 da tarde, Elias ofereceu o sacrifício a Deus e pediu que respondesse por fogo e disse ao povo: se o Senhor é Deus, se o Eterno é Deus, que responda por fogo e o servireis. Servi a ele a recomendação do profeta Elias. Eram as 10 tribos de Israel, governadas por Acabe e Jezabel. O povo que foi convocado ao Monte Carmelo, onde desceu o fogo de Deus, a presença de Deus. Lembrem que Deus é fogo consumidor, diz a Escritura. E consumiu a água ao redor da vala que Elias tinha feito, ou Elias tinha mandado fazer ao redor do boi sacrificado. Mandou fazer 3 vezes, derramar água, que se enchesse todo o lugar onde estava o sacrifício. E clamou a Deus. E desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício.
E o povo clamou: el Eterno es Dios, o Eterno é Deus, y le e serviremos. o serviremos. Elías mandó a tomar Elias mandou a todos tomar todos os sacerdotes de Baal de Baal y e los degolló en el arroyo. os degolou no arroio. Tipo y figura de lo que Tipo e Dios hará figura do que Deus fará com los falsos de os profetas falsos profetas que que interrumpen interrompem o programa de Deus e desviam o povo de Deus. los echará en el lago de Os fuego. lançará no lago de fogo. Serán condenados, Serão condenados, julgados echados en el lago de e fuego condenados e lançados no lago de fogo, como aconteceu con los imitadores, com os imitadores, los cuales imitaban a Moisés. os quais imitavam Querían Moisés tomar el sacerdocio, e queriam tomar o sacerdócio, pero mas el sacerdocio o sacerdócio não lhes foi concedido. Datán, Coré Datã, Coré y Abirán. e Abirã. E Moisés oró Moisés orou y la tierra se e a terra os tragou. bajaron vivos. Desceram vivos ao inferno. Y ahora E agora tenemos el profeta Elías, temos o profeta Elias, um fiel crente Moisés, como siervo em de Moisés, Dios, y en el mensaje como de servo de Moisés, Deus e na mensagem de mensaje Moisés, de la ley. a mensagem da lei. Encuentra en un tiempo de E decadencia. se encontra num tempo de El pueblo decadência. hebreo, O povo hebreu, las 10 tribus de Israel, as 10 tribos de Israel, tribus del norte, as tribos do norte, que foram dadas un descendiente de Efraín, a um descendente de Efraim y e las desvió, porque colocó un becerro as de oro desviou porque colocou um bezerro de ouro em y otro Betel en otro lugar, para e que el outro em pueblo outro no fuera a lugar, Jerusalén, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar a Deus, porque se iban a unir al iriam rey se unir ao rei de Judá. Y ahora E agora encontramos que entró la idolatría por encontramos que entrou na idolatria completamente as 10 tribos del norte de Israel, as tribos do norte. y E quedaba un grupo de 7,000 creyentes restava um grupo de 7.000 crentes no Deus de Israel que não tinham dobrado seus joelhos a Baal. y ahora E agora, Dios tiene la victoria a través del profeta Elías. Deus tem a vitória através do profeta Elias e o povo A Dios. se torna de coração a Deus. Luego sube al monte, Em seguida, sobe ao monte, la parte más alta, a parte mais alta, y le dice a su siervo, e daí diz ao seu servo, Elias diz ao seu servo, mira al oeste, olhe ao oeste, al cielo. ao céu. El siervo va y regresa y O dice, servo vai e regressa e diz, não vejo nada. haz eso 3 veces. Faça isso 7 vezes. Una nubecita, A 7ª vez, uma nuvenzinha, como de la mano, do tamanho da palma da mão de um homem, apareceu. y regresa el siervo de Elías. E o servo de Elias regressa e lhe diz, Elias, o que vês? O que viste? Ve una nube de Vejo uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Elías. Elias Le dice al siervo diz ao servo, diga ao rei que se vaya, que se vá, que grande lluvia que suene, grande chuva soa, para que no para le estorbe que não lhe estorve, não lhe en el atrapalhe regreso. no regresso. Y Elías E Elias, luego fue arrebatado por el Espíritu de Dios em seguida, foi arrebatado pelo Espírito de Deus e del rey Acab, el rey en su corria carro, diante do rei Acabe, o rei no seu carro, por lo que se ve y Elías a pies,
Pelo que se vê, Elias a pé, correndo. E Elías se fue Elias se foi para Berseba, e daí fue que tuvo la experiencia foi que teve a experiência de la venida del ángel de Dios da vinda do anjo de Deus, el cual no qual lo alimentó. o alimentou. Lo tocó porque estaba dormido Elías. E o tocou porque estava dormindo Elias debaixo do zimbro e desejando morrer, o tocou. Le tuvo una torta, Lhe teve uma torta cocida sobre las aguas, uma una torta vasija de cozida agua, sobre as brasas, uma vasilha de água, e comeu e bebeu, volvió a dormirse. e voltou a dormir. Volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó. O anjo do Senhor voltou, segunda vez tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Estoy leyendo en Eu estou lendo Primera de Reyes, em 1 de Reis, capítulo 19, verso 8 ahora. versículo 8 agora. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. El monte de Dios, Horeb, O monte de Deus, Horebe, onde Deus tinha dado as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos ao profeta Moisés. E el monte de Dios o monte de Deus tiene la presencia de Dios tem a presença de Deus nesses dias, y Dios lo manda e Deus o manda colocarse delante de la presencia de Dios. a se colocar diante da presença de Deus, porque havia dormido toda noite numa caverna e Le habla a Dios, Deus lhe fala, manda salir a presentarse manda sair, se apresentar delante de Dios diante de Deus, en el monte mismo donde estaba, no mesmo monte onde estava, e comienza a hablar con él. começa a falar com ele. O viento recio que Passa rompía um los vento montes forte y quebró las peñas, que fendeu os montes e despedaçou as penhas pero diante do Jehová no Senhor. estaba en el viento. Y tras el Mas o viento, un Senhor não terremoto, estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aqui no monte de Deus, Monte Horebe ou Monte Sinai,
Deus o envia ungir para dos reyes ungir 2 reis e um profeta. y le revela que Y tiene Revela 7.000 que ele tem 7.000 que no han doblado sus rodillas fiéis que não dobraram os seus joelhos a Baal. Elias, en su primera manifestación em sua primeira del manifestação Espíritu de Dios do a Espírito través de del Deus, profeta Elías, através do profeta Elias, lo encontramos en el monte de Dios. o encontramos no monte de Deus. Luego, la segunda seguida, manifestación A segunda del manifestação ministerio de Elías fue do ministério de Elias foi em Eliseu, con una doble porción. com uma dupla porção. La tercera manifestación del ministerio de A Elías terceira manifestação do ministério de Elias foi em João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo. la cuarta manifestación del A ministerio de Elías quarta manifestação do ministério de Elias foi no reverendo William Branham, en medio del cristianismo, no meio do cristianismo, que es que el que contiene é quem el contém cuerpo místico de Cristo, o corpo místico que de es Cristo, el templo de Dios, que é o templo de Deus, do novo donde se pacto, ofrecen alabanzas, onde sacrificios se de oferecem alabanzas al Dios louvores, sacrifícios de louvores ao de Isaac e de Deus Jacob. de Abraão, de Isaac e de Jacó. Siempre encontramos Sempre encontramos a Elías en la casa de Dios. a Elias na En Juan casa de Bautista Deus. lo encontramos Em João Batista o Na casa de encontramos na casa de en la casa de Deus, Israel, a casa de Israel, a casa hebrea, hebraica, y también hebreia, Eliseo, e também a Eliseu, porque porque encontramos Jerusalén es que Jerusalém trono de Dios. é o trono de Deus. Por lo tanto, Portanto, el pueblo de Israel o povo de Israel, es como povo, templo espiritual, é um templo espiritual, donde onde un templo construido por Salomón um templo construído por Salomão também encontramos con la presencia de o Dios, encontramos com a presença de en el lugar Deus santísimo, habitando no lugar luego de haber santíssimo, entrado, pasado depois de ter entrado, passado todo el área por toda a del área templo, llegó hasta el lugar do santísimo, templo, chegou até o lugar el arca del santíssimo, pacto, que contenía a arca do tablas pacto, que de la ley, continha la as vara de Aarón tábuas que reverdeció, da lei e a vara de e Arão que o maná. reverdeceu e o en una maná vasija de oro. em uma vasilha de ouro. Lo encontramos O encontramos allí, ali, la presencia de Dios, a presença de Deus, en la parte más importante, el lugar na santísimo, parte mais desse importante, o lugar como santíssimo también desse estaba en la templo, parte alta del como monte também Sinaí, estava na parte alta do Monte Sinai, lugar de la presencia lugar da presença de de Dios, de donde Deus, salían de onde relámpagos, voces y truenos, saíam relâmpagos, vozes e trovões, y e voces de ángeles. vozes de anjos, aí também. Luego lo encontramos Em seguida encontramos en el templo que construyó Salomón, no templo que Salomão como estaba construiu, también en el tabernáculo que había como construido, estava também no tabernáculo que Moisés tinha construído, porque es la parte porque é na de parte morada de Dios en el templo de morada de Deus no templo que para su tiempo es el templo de Dios. para o seu tempo é o templo de Deus, para a era ou dispensação. Luego de verlo Depois de vê-lo em Elias Tisbita, em Eliseu com uma dupla porção, em João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, no reverendo William Branham, no templo do Novo Pacto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo precursando a segunda vinda de Cristo,
Luego lo encontraremos Em seguida o encontraremos en el templo, no templo, esse ministério manifestado esse ministério manifestado por quinta vez no templo espiritual que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na parte que foi representada no lugar santíssimo do templo, que representava o lugar onde a igreja chegaria no tempo final e onde a presença do ministério de Elias por quinta vez seria visto. Onde? Na visão que Cristo lhes mostrou aos seus discípulos no capítulo 17 de São Mateus, no Monte da Transfiguração, lhes mostrou sua vinda com os seus anjos, e os seus anjos aí são os mensageiros, os profetas, Moisés e Elias, os quais falam com Jesus com relação à sua ida a Jerusalém e à sua morte em Jerusalém. Essa é a ordem para a vinda do Messias, a vinda do Senhor neste tempo final. Na casa de Deus, no monte de Deus, pois São Paulo disse, falando da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, versículo 18 em diante. Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou transpassada por dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Quem são os primogênitos que estão inscritos nos céus? Os membros do corpo místico de Cristo, os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os crentes em Cristo, nascidos de novo no reino de Deus. É um reino que está na esfera espiritual. A Deus, o juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. A tudo isso nós nos chegamos, e tudo isso na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o templo espiritual de Deus. E depois disse, vede que não rejeiteis ao que fala. Quem é quem fala? É Deus através de seu Espírito.
Cristo, através de seu habla a su Espírito, iglesia por medio fala à sua de los igreja diferentes através mensajeros, dos diferentes a través de las mensageiros, diferentes etapas. através das eras. diferentes etapas ou eras. Por eso es que É por isso que la etapa a etapa donde Elías onde vio y oyó el que pasó Elias viu e ouviu un viento recio que passou um vento forte delante de él, diante en dele, la casa de Dios representa na casa de Deus, representa a etapa luterana. luterana. Luego vio Em seguida viu un terremoto, um terremoto. pero Jehová no estaba en el terremoto. Mas o Senhor não estava no Eso terremoto. tipifica la edad Isso tipifica a era wesleyana, a era que ya pasó. que já passou. Luego del terremoto, Depois do terremoto, um pero fogo. Jehová no estaba en el fuego. Eso fue la etapa, Porém, o Senhor o edad não estava no fogo. Essa foi a etapa ou era pentecostal, representada en la edad representada na era ou igreja de Laodiceia da Ásia Menor. y tras el terremoto y tras el fuego, Depois do fogo, y tras el fuego un silbo apacible. depois do fogo, uma voz calma e suave. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na y se capa puso a la puerta de la e, cueva, saindo, y aquí pôs-se à entrada da caverna. Então vino a él una voz diciendo: lhe ¿Qué veio haces uma aquí, voz que dizia: Elías? Que fazes aqui, Elias? Elías en el monte de Dios, Elias no monte de Deus? ¿qué hacía ahí? O que fazia aí? Ese monte Esse monte pertenece a Egipto. pertence ao Egito. E En vejam, ese monte estaba Elías. nesse monte estava Elias. Era un monte Era um monte de un pueblo gentil. de um povo gentil. E agora, ¿Qué hacía ahí? o que fazia aí? En la casa de Dios. el Estava monte na de casa Dios. de Deus, no monte de Deus. E Tiene agora que presentarse ante Dios. tem que se apresentar diante de Deus, diante da presença de Deus. Ir a la parte Y salir de la cueva y colocarse Sair da caverna en la e presencia se de Dios. colocar na presença de Deus. ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta. O que fazes aqui, Elias? Lhe pergunta. Dice Elías: E diz Elias: he sentido un bebé celo por Jehová. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado os tus filhos de altares, Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e y mataram os solo teus te he profetas quedado à y te espada. buscan para quitarme. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. O sea que fue huyendo Ou seja, que foi fugindo hacia para el monte de Dios. o monte de Deus. Sempre Ha habido una persecución houve uma perseguição contra contra del ministerio de Elías o ministério de Elias. desde el tiempo de Elías Tisbita, Desde o tempo de Elias Tisbita, Eliseo, Juan Eliseu, Bautista, João Batista, el reverendo William Branham, o reverendo William Branham, e também haverá Elías. para o quinto Elias. El momento de la O momento da transfiguração de Cristo, quando llevó sus quando levou seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, a um monte alto. É a visão profética da vinda de Cristo com os seus anjos
donde esos ministerios de Moisés y Elías, onde esses ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, son são os ministérios de Moisés e Elias en la venida, na vinda do Senhor. porque Dios tiene Porque Deus tem preservado preservado un grupo de personas um grupo de pessoas allá y acá, que no lá doblaron e sus aqui, rodillas a Baal. que não dobraram seus joelhos a Baal. Lá eram 7.000. Son Aqui são 44.000 144.000 de Israel, das 12 tribos de Israel, que que van a ver Elías verão esta Elias manifestación na sua quinta y van manifestação a decir, e irão este es y esto es dizer: lo que este nosotros é, estamos buscando. e isto é o que nós estamos buscando. Cuando vean Quando virem a los judíos os judeus acercándose a la casa de Dios, se aproximando da el casa de templo Deus, espiritual de Cristo, o templo espiritual de para Cristo, oír, para ouvir, van a ver y a oír verão e Elías ouvirão en su cuarta, Elias en su quinta na sua manifestación quinta ministerial. manifestação ministerial. E aí Se conecta a Israel se conecta a con el Israel quinto ministerio del profeta com Elías. o quinto ministério do profeta Y Elias. luego verá E em seguida verá a Moisés. a Moisés. Por consiguiente, Consequentemente, lo que verá será un o que profeta verá como será um Moisés. profeta como Y esa es la Moisés. promesa mesiánica. E essa é a promessa messiânica, um profeta como Moisés vindo ao povo hebreu. Y E la iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, antes Elías, dos judeus virem Elias no monte de Deus, viendo estarão vendo la manifestación de lo que fue visto a manifestação do que foi de la visto transfiguración. no monte da Y transfiguração. lo que es el ministerio de Elías y Moisés, E o que é o ministério de Elias e para Israel, lo que Moisés son Moisés y Elías para Israel, o que são Moisés e Elias para Israel, la venida o será del Señor a su iglesia. a vinda do Senhor à sua igreja. Sencillo como eso. Tão Y simples todo eso assim. en el monte E de tudo Dios. isso no monte de El nuevo Deus, pacto es la iglesia que sob o novo del Señor pacto é a Jesucristo. igreja Por eso do Senhor es Jesus que la Cristo. Por iglesia del isso, Señor Jesucristo é desde que a los igreja días do Senhor dos Jesus Cristo, apóstolos desde os está dias esperando dos apóstolos, tem la esperado materialización de la a visión materialização del monte da de la visão transfiguración. do monte da Está transfiguração. esperando la venida del Señor con sus ángeles. Tem esperado a vinda do Senhor com seus Los anjos. ministerios de Moisés y Elías de los dos Os olivos ministérios de Moisés e Elias das duas oliveiras são os ministérios dos anjos para o son tempo los final. ángeles São que se os encarregarão anjos que se de la encarregarão cosecha da colheita y e colocarán la cosecha en el reino de Dios, colocarão a el trigo colheita en el no reino de Deus, o trigo no reino de de la Deus. parábola del trigo y la cizaña del capítulo 13, Da versos parábola do trigo e do 30 joio do capítulo 13, 43, versículos 30 ao São 43 de São Mateus e também capítulo 13, versos 47 capítulo al 50. 13, versículos 47 ao 50 Los ángeles dos que anjos sacan la red, tiran la red, que lançam a luego rede, la sacan fuera, em seguida cheia, tiram para fora, recolhe o bom em cestas e o mal joga fora. Assim será no fim do tempo do século. los ángeles, Os anjos, que son los ministerios de Moisés y Elías, que são os ministérios de Moisés e tienen Elias, mucho trabajo. têm Para muito que trabalho para este por tempo final. consiguiente, Consequentemente, es importante estar alertas, é importante estar porque hay alertas, grandes promesas de porque bendiciones há grandes promessas de bênçãos para los miembros del monte de Dios, os membros do monte los de Deus, miembros del cuerpo místico de os Cristo, membros do corpo místico de que es Cristo, la iglesia del que é a Señor igreja Jesucristo.
do Senhor Jesus Cristo. Y continuamos en el capítulo 12, E continuamos no capítulo Hebreus, 12 donde dice, de mirad, Hebreus, que no desechéis al onde que diz: habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al Vede que los que não amoestaba en la rejeiteis tierra, ao que muito fala, menos se não nosotros, escaparam si aqueles que desecharemos rejeitaram o que al que sobre a terra os amonesta advertia, desde los quanto cielos, menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Aquele que nos adverte lá dos céus é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, de era em era, de etapa em etapa, a falando cada mensajero, a cada mensageiro e hablando a través de los mensajeros, falando através dos mensageiros ao povo. dice la voz del cual conmovió Diz: entonces la tierra. então a sua voz Pero abalou ahora a ha terra. prometido diciendo, Mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez, o sea, una vez más, ou seja, aún una vez. uma vez mais, Recuerden ainda que uma vez. Lembrem que allí en el Sinaí, lá el no Sinai, temblaba. o Sinai tremia. Ha Mas prometido agora diciendo, aún una vez. Y como prometeu, no solamente la tierra, sino dizendo: también ainda uma vez abalarei não só a terra, mas como também o no céu. solamente la tierra, sino también el Abalarei cielo. não só a terra, mas também o céu. Y esta frase aún una vez Ora, esta palavra, indica ainda la uma remoción vez, de las cosas mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradable con temor, agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. y ahora hemos visto E agora vimos que hay una bendición muy grande que há uma para el bênção muito monte de grande Dios, para o monte de Deus, del nuevo pacto, do novo pacto, para el monte de Dios que es la iglesia, para o monte de Deus que é a igreja, el templo de Dios que es la iglesia, o templo de Deus del que é a Señor igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Es É esa bendición essa bênção manifestada en el tiempo final, manifestada no tempo final, conforme a la visión del monte conforme a visão do monte da transfiguração. los ángeles que saldrán en este tiempo final. Os anjos que sairão neste tempo final De Moisés, são os ministérios de Moisés e Elias, de os los ministérios olivos para llevar a cabo das duas oliveiras para realizar cosecha, a colheita el do recogimiento trigo, de los hijos de Dios, o recolhimento para dos dar filhos de fe, Deus, para ser transformados para en dar a fé Cristo, para serem transformados e levados com Cristo de las à bodas ceia del das Cordero. bodas do Cordeiro. La bendición grande la tiene la iglesia del Señor Jesucristo. A bênção grande já tem a igreja do Senhor Jesus Tiene la Cristo. bendición, Tem a la bênção, promesa para ser recogidos a promessa para serem con gran voz de recolhidos trompeta com grande voz de y trombeta preparados para ser transformados e preparados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É disso que nos fala 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 58, onde diz: afinal trombeta, pois a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que vivemos seremos transformados. E E em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 em diante. E em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Onde nos diz:
mas nuestra ciudadanía está en los Mas a cielos. nossa cidadania ¿Por qué está nos tenemos céus. ciudadanía celestial? Por que temos cidadania celestial? Por causa de que Por el que causa nace en un país de que aquele que nasce num país, em uma nação, tem a cidadania desta nação. E, assim como temos cidadania terrena da nação onde nascemos fisicamente, temos cidadania celestial, porque o novo nascimento é do céu convierte a la persona en ciudadano, e converte a pessoa em cidadão celestial. mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, que la iglesia Vem? del Señor Cristo, que a igreja do Senhor los Jesus ciudadanos Cristo, celestiales tienen os cidadãos celestiais, têm a promessa da vinda do Senhor ser transformados para físicamente, serem transformados fisicamente, de donde también esperamos al Salvador, al Señor de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. con ese poder que Él tiene Com esse poder que Ele tem todas las cosas, para sujeitar a si mesmo todas as coisas, Ele nos transformará. nos A transformará la cena e nos levará com Ele à las ceia bodas das bodas do Cordeiro. en Colosenses también. Em Colossenses também, En Colosenses también, em Colossenses também, capítulo 1 nos dice, capítulo 1 nos diz: Colosenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 13 dice, hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado de los versículo reinos 13, falando de Cristo, diz: E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Hemos sido trasladados, Fomos transladados, librados del reino de las tinieblas y livrados do reino das trevas e transladados ao reino do Filho do seu amor,
de Jesus Cristo. Por isso, es que Cristo é que es Cristo el Rey é o Rei y es el comandante jefe e é o comandante-chefe del desse reino reino, do reino de Dios, de Deus, al cual ao qual nos ha llevado por medio del nuevo nacimiento, porque cuando nacimos en la tierra, nos levou através do novo nascimento, porque quando nascemos na terra, fisicamente, nascemos no reino das cuando nacemos trevas. de nuevo, Quando nascemos de en el novo, reino celestial, nascemos no el reino de luz, celestial, el no reino reino de Cristo, de luz, o reino de el reino Cristo, de Dios, reino de Deus, en la casa de Dios, na en el casa de monte Deus, no monte El de monte Deus. de Dios es el que tiene las grandes promesas para este tiempo. O monte de Deus é quem tem as Portanto, grandes promessas para este tempo. Portanto, Le damos gracias a Dios damos graças a Deus Cristo y la bendición por Jesus Cristo e a de bênção estar en su reino, de estar no seu el reino reino, de Dios con no reino de Deus vida com eterna. vida eterna. Cuando se fue Elías Tisbita en un carro de fuego, Quando Elias los hijos Tisbita de se los foi num profetas carro de fogo, buscaron a Elías, os filhos dos profetas buscaram Elias e não pero el encontravam. ministerio de Elías estaba con Mas ellos. o ministério de Elias estava com eles, em Eliseu. En la trayectoria del ministerio de Elías Na pasó trajetória do ministério de Elias, passou de Elias sucesor de Elías Tisbita, ao sucessor de Elias Tisbita, Eliseu, com uma dupla porção. en la trayectoria Depois, de Elías, na trajetória de Elias, encontramos o ministério de Elias em João Batista, precursando a vinda do Senhor. Em seguida, en la trayectoria del ministerio de Elías, lo na encontramos trajetória do en el ministério cristianismo, de Elias, encontramos no meio do cristianismo, na sétima era da igreja gentil, precursando a segunda vinda de Cristo. E es importante localizar donde se é encuentra el importante ministerio de Elías, localizar onde se encontra o ministério de Elias neste tempo final na casa de Deus, ministerio que tiene que estar en la casa de Dios. porque é um ministério que tem que estar na casa de Deus. Ministerio de los dos olivos. É um dos ministérios das duas oliveiras. Portanto, Es importante tener nuestros ojos espirituales bien abiertos é importante ter os nossos olhos espirituais bem abertos para localizar en la venida del Señor, na vinda do Senhor el quinto ministerio de Elías, o quinto ministério de Elias ministerio, e o segundo ministério de Moisés. porque la promesa es que un Porque profeta como Moisés, Dios a promessa é que um levantará profeta dentro del pueblo. como Moisés, Deus levantará dentre Así o es povo. Assim que Estemos atentos, alertas. estejamos atentos, alertas, porque o quadro do Monte da Transfiguração se tornará realidade no templo de Deus, na casa de Deus, no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Y habrá una manifestación en toda su plenitud. E haverá uma manifestação em toda a sua plenitude, onde a coluna de fogo foi vista moverse en una gran se mover catedral. em uma grande carpa catedral. Portanto, Podemos ver que la tercera etapa podemos ver que a terceira etapa de esa manifestación grande de Dios dessa manifestação grande de Deus no meio do cristianismo en será el monte de Dios, la iglesia del Señor, no monte de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, una gran carpa catedral. em uma grande carpa catedral. Sencillo como eso. Tão simples assim. Busquen el ministerio Não de busque Elías, de Moisés y de o ministério de Elias, Señor, de Moisés, do Senhor, a não ser na casa de Deus que de la tem venida a del promessa Señor con sus ángeles, da vinda do Senhor com seus anjos, de os ministérios de Moisés e Elias. Elías en el monte de Dios. Elias no monte de Deus. Que Deus nos abra os nossos olhos, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para ver Final, neste tempo final, en
la venida del Señor, na vinda do ver Senhor, lo que vieron los discípulos en el ver monte de la o que viram os discípulos no Monte da Transfiguração. Elías. Elias, Esto es el ministerio de Elías por quinta ocasión. este é o ministério de Elias pela quinta ocasião, El Moisés, ministerio de Moisés, o ministério de Moisés por segunda ocasião. E a Jesús a Jesus en la manifestación final. na manifestação final da terceira etapa. Elías en el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Elias no monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se atualizará tudo que Elias viu lá e também donde onde Moisés estuvo presente, Moisés viendo y esteve escuchando presente, la manifestación de vendo e escutando a Dios, manifestação de escribiendo Deus las leyes e escrevendo as en leis dos tablas de piedra. em duas tábuas de pedra. Que Dios nos permita en este tiempo Que Deus nos permita, neste tempo, ver el monte de Dios, ver o saber monte cuál es de el Deus, monte de Dios, saber qual é o y ver monte a de Dios Deus manifestado e ver Deus ese monte manifestado hablando, nesse monte falando ao y povo. luego verlo E em seguida llamando y vê-lo juntando los escogidos del pueblo hebreo, chamando e juntando os escolhidos do povo hebreu, que são 144.000, 12.000. 144 mil, 12 mil de cada tribo. ¿Por qué? Porque Habrá una restauración de los reinos de David, haverá uma restauração do reino de Davi, para o con dos qual palos, as palo de duas José en la varas, mano de vara de José na mão de Efraim, que es el que tiene que é la bendición de la primogenitura, quem tem a bênção da primogenitura, Jacob, que Jacó el día lançou que bendijo no dia Efraim que e abençoou Manassés, Efraim e Manassés, e el palo a vara de Judá, el palo de Judá, mando, a vara príncipe, de mando en de la mano de príncipe Judá. na mão Los de dos Judá. palos fueron Estas divididos duas en dos varas reinos foram divididos em dois en el reinos, tiempo del no hijo de tempo Salomón, do filho de por los Salomão, pecados de Salomón. pelos pecados de Salomão. Y en este tiempo final van a ser juntados E neste tempo final serão juntados estes dois esos dos cetros, palos de mando essas duas varas de mando de príncipes, para para la restauración de los reinos a restauração do de reino David y de trono Davi. de David, e trono de Davi, para el glorioso reino milenial. para o glorioso reino milenial, onde Las naciones as que sean nações salvas, que que no sean destruidas forem salvas, durante la que gran não forem tribulación, destruídas durante a grande lleguen tribulação, hasta Jerusalén, cheguem até Jerusalém a oferecer adoración a Dios, a adoração a y Deus llevar sus ofrendas y diezmos e levar suas ofertas e dízimos lá, a la capital del a reino capital do reino del Mesías, que ese era el reino de do David. Messias, que é o reino de Davi restaurado. Por lo tanto, estemos preparados porque estamos Portanto, en el tiempo estejamos final, preparados porque estamos no donde estas tempo cosas final, deben onde estas coisas devem acontecer. Y todo lo que vamos a ver es E tudo o que veremos é en Deus su monte santo, su iglesia, em seu Monte Santo, Señor sua igreja, Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. E aí é que Elías en veremos su quinta manifestación Elias na sua quinta manifestação o ministerio de Elías por ministerial, quinta ocasión, ou o ministério de Elias pela y el quinta ministerio de ocasião, Moisés por segunda ocasión, e o ministério de Moisés pela y segunda el ocasião, ministerio de Jesús por e o segunda ministério de ocasión. Jesus por segunda ocasião, Todo ou por terceira en el ocasião. monte de Tudo Dios, no monte de Deus. todo en el monte de Dios, que es la iglesia, Tudo no monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos y nos vocês. acompañe todos los días de nuestra E vida. nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. E que em breve Seamos todos sejamos transformados
todos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.